avançar. Correto. Acho que era um exagero ele vir pedir a demissão do Miguel Pinteluz. Portanto, tudo certo aqui. Avançando para o Orçamento de Estado de 2025, o Chega tinha-se colocado fora das negociações relativamente ao Orçamento do Estado para 2025. Entretanto, recuou e disse que se o PS fosse excluído das negociações, o Chega estaria disponível até para viabilizar o documento. Já houve, entretanto, novidades por parte de Luís Montenegro, mas, para começar, o que é que o levou a essa mudança de posição? Deixa-me deixar claro isto, que eu penso que não houve nenhuma mudança no pensamento do Chega e gostava de explicar porquê, porque as pessoas podem ficar confundidas, de facto. Houve um momento em que o Chega e o PSD definiram um processo de negociação orçamental. Esse processo teve sempre um pressuposto, de que seria um orçamento negociado à direita e não com o Partido Socialista, porque sabemos que há uma incompatibilidade absoluta em matéria fiscal, em matéria económica, etc. Em matéria de justiça, etc. Ao mesmo tempo, soube-se este verão que o Primeiro-Ministro, pelas informações que nós temos e que foram tornadas públicas, estava a fazer simultaneamente uma negociação com o Partido Socialista para o Orçamento do Estado. Mas veio dizer que estava disposto, inclusive, a mudar o IRS e o IRC da proposta do Governo para ir de encontro ao Partido Socialista, o que para nós é absolutamente inaceitável. Eu compreendo o que é que ele diz aqui, mas ao mesmo tempo, muito facilmente se faz a crítica aqui ao André Ventura no sentido de lhe dizer: bom, certo, então, mas tu exiges a Luís Montenegro que não negocie com o PS. Eu também acho que ele não deve negociar com o PS, muito honestamente, não é essa a questão. Mas o André Ventura que está a dizer isto é exatamente o mesmo André Ventura que permitiu a viabilização de propostas de IRS do próprio Partido Socialista, não é? Portanto, é preciso compreender isso, para depois não se cair em hipocrisia política, porque a meu ver foi claramente um erro. E viabilizou uma proposta que para a do PSD tinha 1 ou 2 euros de diferença para a classe média. Aliás, para quem ganhava 900 euros, acho que era 1 euro por mês. 1 euro. Portanto, muito facilmente se faz a crítica a partir daqui. Eu não discordo do que ele diz aqui, mas facilmente entra em hipocrisia de narrativa pelas votações que viabilizaram propostas fiscais que ele critica do PS, mas que as aprovou. Aprovou ou viabilizou, no caso, diferente. E o que eu disse foi, se é assim, nós estamos fora destas negociações. Portanto, o que foi hoje dito, nomeadamente pelo Sr. Deputado Pedro Pinto, pelo líder parlamentar, foi, noutro contexto em que se tivesse assumido um orçamento à direita, um orçamento de ruptura com o que foi feito com o Partido Socialista, o Chega estaria disposto a isso, mas sem o PS no caminho. Não é com o PS como boia de salvação caso as coisas não sejam... Porque ou há aqui causas e valores, ou então isto é só política. A politiquice. Que é, ou nós estamos aqui para transformar, queremos menos impostos, queremos mais investimento na justiça, nas forças de segurança, queremos o reforço das fronteiras, ou então nós queremos é aprovar um documento, seja ele dos nossos valores ou não seja. O Governo deu sinais que quer aprovar um documento, quer fazer sobreviver politicamente, mesmo que tenha que vender as suas convicções e vender os seus valores. Nós não aceitamos isso. Portanto, se me disser assim... Por isso é que eu acho que a questão tem que ser posta em perspectiva. Mas e se eles retirarem o PS da equação e disserem nós não negociamos com o PS, só falamos com o Chega? Só que isso já não é possível ao momento em que estamos, porque o orçamento será entregue a 10 de outubro, se não me engano. Eu sei como é que se constrói um orçamento e como é que se faz um orçamento. Portanto, isto já tinha que estar a ser feito desde maio. Mas Luís Montenegro, entretanto, disse que recusava retirar, ou seja, recusou o repto do Chega. Só antes do Ventura responder aqui, o Ventura está certo quando diz que o orçamento tem que ser feito a partir de maio. Aliás, há orçamentos que até começam antes. Alguns. Especialmente quando há transições ou decisões muito importantes, quando Portugal, por exemplo, entrou para o euro, ou para a União Europeia, por exemplo, enfim. Há essas questões todas. E isto também prova um pouco que esta ida do governo, ou este período inicial do governo, é muito conturbado. Porque o Luís Montenegro toma posse a meio de abril, não é? Mais ou menos isso, porque ele toma posse, os ministros tomam posse logo dia 2, mas passados só uns dias é que são os secretários de Estado. Enfim, há aquela ambientação inicial. Depois governa um bocadinho de abril, governa maio e junho e julho. Governa 2 meses e qualquer coisa. Em agosto está para férias. Portanto, nós estamos a falar de um governo que está em funções praticamente há 3 meses, 4, não é? Em que um dos meses foi verão, em agosto. Não há trabalhos parlamentares em agosto. Portanto, tudo isto é muito precoce, é muito recente e já houve coisas em que o Luís Montenegro errou, nomeadamente a nível do plano da saúde, porque efetivamente disse que iria aplicar um plano de emergência, etc, etc, e no final do dia o plano de emergência não resultou em termos de execução numa coisa melhor comparativamente àquilo que Portugal estava há um ano atrás. Eu não vou crucificar já, porque se eu o crucificar já,
eu estou a ser incorreto do ponto de vista da análise. Embora a minha vontade seja crucificá-lo, entre aspas, já, mas eu não o posso fazer. Porque, da forma como o país está, do ponto de vista estrutural, o mal que o Bloco Central fez ao país, nos últimos 20 anos principalmente, tornou isto não um problema partidário, mas um problema estrutural. O que é que isto quer dizer? Qualquer partido que vá para o governo em Portugal, seja o PS, seja o PSD, seja o Chega, seja o CDS, seja a Iniciativa Liberal, qualquer partido, qualquer pessoa que vá governar Portugal neste momento e as instituições públicas, em 3 ou 4 meses, não consegue resolver isto. Não consegue. Não consegue. E o que é que me parece que está a acontecer? O Chega, pelos vistos, eu não sei se o André Ventura quer ir a eleições ou não, mas para mim é um risco o Chega ir a eleições. Porque o Chega manter os 50 deputados é particularmente complicado. Não digo que percam os deputados todos, não é isso, mas se calhar se forem eleições consoante aquilo que nos mostra agora, se calhar ficam com 35, 40, 30, portanto, à volta disso, não é? E eu acho que o André Ventura tem essa noção. Em contrapartida, o que me parece é que o Pedro Nuno Santos está a pensar: será que é melhor ir a eleições agora ou ir a eleições daqui a 2 ou 3 anos? Porque eu relembro, nós não vamos poder ir a eleições em 2025 nem em 2026. Pela eleição presidencial. Nós não podemos ir a eleições legislativas 6 meses antes das presidenciais e 6 meses depois. E o que é que acontece neste período? Neste período é onde grande parte dos planos do PRR, da bazuca europeia, vão ser executados pelo governo. Ou seja, o que é que nós vamos ter? Que favorece imenso o PSD, ou qualquer partido que tivesse no governo neste momento, não é? Portanto, não posso usar esta expressão senão isto desmonetiza, não é? Mas é estar no sítio certo à hora certa. É o que está a acontecer com o PSD. Vai-se fazer muitas obras públicas, é o TGV, é a terceira ponte, portanto, são várias coisas, o aeroporto, portanto, são várias coisas, várias infraestruturas do ponto de vista da educação, hospitais, muita coisa, que é financiado com dinheiro europeu. E isto favorece imensa narrativa eleitoral do partido do governo, seja ele qual for, que neste caso é o PSD. E o Pedro Nuno Santos pensa, é melhor ir agora a eleições, porque se demonstra a instabilidade do PSD e mostra que nem em 6 meses conseguiram orientar à direita e, portanto, o orçamento cai, nem 6 meses conseguem governar, volta ao PS, que é o símbolo da estabilidade, ou então deixa o Montenegro estar aqui 2 anos e meio a governar, com obras públicas a cair ali e acolá, com financiamento europeu. O Pedro Nuno Santos pensa nisto e, se calhar, repensa aquilo que tem que fazer. E o Ventura também. Portanto, esta é um pouco a minha visão sobre isto. Vamos continuar. Malta, metam like, metam like. Muito bem. Ainda há instantes. O que é que se segue agora? Eu acho que ficou claro o Primeiro-Ministro dizer que não aceita fazer uma negociação à direita. Quer fazê-la, provavelmente ao centro-esquerda, com o Partido Socialista. Eu acho que isto tem 2 méritos. Acaba com a discussão sobre se é o Chega que tem que viabilizar o orçamento ou não, porque passa a ser um ónus do Partido Socialista. E acho que define... Mas o Chega vai manter-se fora das negociações? O Chega está fora destas negociações orçamentais. O Chega não viabilizará um orçamento à esquerda como parece que o PSD está a construir. Aliás, deixe-me dizer isto que eu acho um pouco curioso. Nós passámos anos, quando digo nós é o Chega e o PSD, a dizer que os impostos sobre as empresas estão num nível elevadíssimo, que a carga fiscal não é atrativa e não atrai investimento. Quando eu ouço alguém do Governo dizer que está disponível para ir ao encontro do que o PS quer nestas matérias para aprovar o orçamento, é contrariar tudo o que dissemos nos últimos anos. O PS defende mais impostos para as empresas para andar a subsidiar quem não trabalha e outros. Não só quem não trabalha, mas e outros. Nós temos um país completamente diferente que queremos. Um país de menos impostos, de mais trabalho, de melhores salários, mas de menos impostos sobre as empresas também. Se o Primeiro-Ministro está disposto a sacrificar isto pela sua sobrevivência política, ainda bem que ele diz que não aceita o nosso repto. E o Chega ficará na oposição nos próximos anos e liderará essa oposição, porque vamos ser francos, a partir do momento em que viabiliza este orçamento, o Partido Socialista tornar-se-á o parceiro do governo de Luís Montenegro para os próximos anos. E, portanto, nós lideraremos a oposição e mostraremos ao país que há uma alternativa a essa política, que, no fundo, eu hoje digo isto com alguma mágoa, mas passaram já alguns meses desde a tomada de posse do governo de Montenegro, e eu acho que se fôssemos pelo país a perguntar às pessoas o que é que sentiram diferente face ao governo socialista, eu acho que quase ninguém conseguia identificar nada. A saúde continua exatamente o mesmo caos. Todos a quem foram prometidos aumentos continuam à espera desses aumentos e agora o Governo vai dizendo que já não há dinheiro, até o salário mínimo, que há uns dias foi, enfim, grande pompa e circunstância que ia passar para 826 euros. Hoje o Ministro vai dizer que era especulativo e que isso afinal não era bem assim. Era para 860, mas sim,
Verdade. Portanto, este governo eu não consigo identificar uma coisa, que na rua as pessoas digam, bom, isto de facto mudou face a António Costa. Parece que Luís Montenegro só queria substituir António Costa. Ou seja, mas a partir Mas repara, o Ventura, eu não sei se ele está a dizer isto com surpresa ou não, mas o PS e o PSD são partidos ideologicamente muito semelhantes. Tudo bem que o PSD pode estar um bocadinho ideologicamente à direita do PS, mas não é um partido de direita. O PSD em si, na sua matriz ideológica, nem sequer é um partido de centro-direita. Não é de centro-direita. De centro-direita é um CDS. Um partido de direita, nunca na vida, pode ser social-democrata. A social-democracia, eu estou farto de dizer isto, mas eu vou continuar a dizer até que toda a gente perceba que chamar de direita a um partido social-democrata só em 2 sítios neste mundo. O primeiro é Portugal e depois no segundo é no país da Alice do País das Maravilhas. Porque, não existe. Um Partido Social-Democrata no Parlamento Europeu senta-se exatamente na mesma bancada que o Partido Socialista. Aliás, podem ir ao Google e escrevem bancadas do Parlamento Europeu, assim. E vão ver onde é que estão todos os partidos sociais-democratas. Todos estão na mesma bancada que o Partido Socialista. O PSD, o Sacraneiro, tentou entrar para a Internacional Socialista. Só não conseguiu entrar, sabem porquê? Porque o Mário Soares já lá tinha metido o PS em primeiro lugar. Portanto, e da própria vertente ideológica, isto é uma questão mais prática, mas na vertente teórica, política, o que acontece é que a própria social-democracia advém de uma evolução ideológica do marxismo. Portanto, nós não nos podemos esquecer disto. A social-democracia em si, um partido social-democrata, no máximo, é um partido de centro. Portanto, está ali no centro, centro-esquerda, sempre é o seu espaço natural. E o PS é exatamente a mesma coisa. O PS, se calhar, não chega tanto ao centro, mas a realidade é que são 2 partidos sociais-democratas a existirem no mesmo ambiente político. Esta é a realidade. Portanto, o Montenegro, ideologicamente, até está a ser coerente. Está a governar com o partido mais semelhante a ele, que é o PS. Aí ao menos, pronto, é verdade. Mas, enfim, quanto às questões fiscais, o Ventura acaba por ter razão, não é? Na não diminuição do IRC, o Montenegro quer diminuir o IRC. Eu acho que isso é uma medida boa. O IRS jovem também é uma medida boa. Mas o Pedro Nuno Santos já disse que para aprovar o orçamento, só aprova o orçamento se essas 2 medidas, que para mim são as melhores, não estiverem no orçamento. Para mim, então, é o pior que existe, muito honestamente. E aí torna-se um problema.